Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, vereador Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereador Leandro Pereira dos Santos, vereador Lohan Gomes da Silveira presente, vereador Messias Carvalho da Silva, vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada, não há número regimental, senhor presidente. Solicito a primeira secretária fazer a chamada dos memorandos. Memorando de número 852 mesmo? 85, né? Memorando de número 85 de 2014, referente à ausência à sessão ordinária. Senhores vereadores, pelo presente, incumbiu-me informar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Solicito que registre as presenças dos vereadores Messias Carvalho e Uriel da Costa Pereira. Presença registrada. Que o senhor presidente, vereador Leandro Pereira dos Santos, não estará presente na sessão ordinária do dia 18/11 por motivo de assunto particular. Portanto, na sessão do dia 18, deverá, pela ordem, ser presidida pelo vice-presidente, vereador Felipe do Nascimento Lopes, e, em caso de possibilidade de não poder presidir, fica, portanto, na sequência, em conformidade com o regimento interno, o primeiro secretário, Lohan Gomes da Silveira, presidir a mesma. Sendo só para o momento, subscrevo. Carlos Henrique da Costa Souza, diretor, departamento. Memorando de número 47 de 2014, do gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que vem por meio deste informar que não estarei presente na sessão ordinária do dia 18 de novembro do corrente ano, pois estarei realizando exame médico. Sem mais para o momento, certo de poder contar com vossa colaboração nesse sentido, agradecemos. Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador. Convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Armação dos Búzios, pastor-presidente Samuel Gonçalves, Ministério Madureira. Aos cuidados dos ilustres vereadores com as respectivas famílias, a Igreja Assembleia de Deus, dirigida pelo pastor Valtemir André de Souza, localizada na Rua das Pedras, em Armação dos Búzios, tem a grata satisfação em convidá-las para participarem conosco da festividade da Igreja em comemoração aos seus 51 anos, que se realizará nos dias 22, 23 e 24 de novembro, a partir das 19 horas. Certo de poder contar com vossas presenças, agradecemos. Cordialmente, pastor Valtemir André de Souza. Feita a leitura dos memorandos e convite, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. A presença da vereadora Joyce Costa e do vereador Uriel da Costa. Presenças registradas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Gelmires Gomes. Presença registrada, vereador. Em discussão, as atas das sessões ordinárias dos dias 6 de novembro e 11 de novembro de 2014. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovadas por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 73, promovente o senhor prefeito. Pauta para a sessão ordinária do dia 18 de novembro, às 10 horas. Expediente, ata das sessões do dia 6 e 11 de novembro. Projeto de lei número 73, de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 560 mil, que visa atender ao 20º Festival Internacional de Cinema e Mostra de Cinema Francês e de outras providências. Requerimento número 64, de 2014, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a presença do secretário de Ordem Pública, senhor Geraldo Barreiros Borges. Indicação de número 89, de 2014, de autoria da vereadora Joyce, que dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a criação de uma escolinha de futebol de salão na Praça Jotemar Gouveia do Couto, na aldeia de Jeribá. Da ordem do dia, parecer da Comissão de Redação Final ao projeto de lei número 100, de 2011, promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre instituir e regulamentar o consumo de alimentação saudável nas escolas da rede públicas no âmbito do município. Feita a leitura da pauta, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Só para pedir para que fosse retirada a minha matéria de pauta, estarei retornando com ela outro dia. Ok. A pedido do vereador autor, o requerimento de número 64 está sendo retirado. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 73/2014, promovente o senhor prefeito.
Ofício Gabinete do Prefeito 568/2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa, a mensagem número 62/2014 e respectivo projeto de lei. Dessa forma, solicito a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me na oportunidade para renovar Vossa Excelência dignos para as minhas demonstrações de apreço e consideração. André Granado, prefeito. Mensagem. O projeto de lei ora encaminhado por esta mensagem visa atender ao 20º Festival Internacional de Cinema e Mostra de Cinema Francês. É essa, senhor presidente, as razões que me levam a propor a presente matéria, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar que a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. André Granado, prefeito. Projeto de lei. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar junto ao orçamento do Programa 2014 no valor de R$ 560 mil, na forma do anexo único desta lei. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes das anulações das dotações discriminadas no anexo único, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições contrárias. Feita a leitura do projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei de número 73, que iria para a Comissão Mista de Orçamento, mas por constar um requerimento de urgência do vereador Uriel e outros, o requerimento de urgência do vereador Uriel e outros será lido na ordem do dia e apreciado na ordem do dia. Okay. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 89, vereador Lohan Gomes da Silveira. Questão de ordem, senhor presidente. É de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Perdão, vereador. É vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Cadê o projeto, Carlinhos? Indicação de número 89 de 2014, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. A vereadora subscreve, atendendo tudo mais que determina o interesse público, indica ao senhor prefeito a criação de uma escolinha de futebol de salão na Praça Jotemar Gouveia do Couto, na aldeia de Iribá. Justificativa, a presente proposição visa proporcionar a prática do esporte, contribuindo ainda com o bem-estar físico através de atividades voltadas para crianças e adolescentes. Diante do exposto, conto com a cooperação para aprovação da matéria. Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Feita a leitura da indicação, presidente. Em discussão, indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, um cordial bom dia. E é uma indicação que muito me alegra, porque falar de esporte é falar de saúde, é falar de lazer, é falar de segurança, de prevenção junto às crianças, e propor isso é algo que eu já até conversei com o secretário, mas mais à frente a gente vai estar visitando todas as praças para saber como é que esse trabalho das escolinhas está sendo, de fato, efetivado, porque a gente ouve aqui e ali, tem os horários. Na Praça da Barbuda, por exemplo, com a academia funcional, que foi um ganho para o município através da Secretaria Estadual de Esportes, o deputado André Lazzaroni, e que trouxe, através de mim, essa academia. Tem outras praças onde estão acontecendo futebol de salão, José Gonçalves, então a gente ouve, mas é bom ver de perto como é que isso está acontecendo. E na Praça da Aldeia, que é a Praça Jotemar, é uma praça que não acontece a prática de nenhum esporte. E há muitas crianças naquela localidade. Então, é um cuidado que a gente está tendo de proporcionar, assim, a exemplo de outros bairros, também a prática em Jeribá. Quiçá a gente veja isso acontecer em todas as praças do nosso município, que todas elas estejam, de fato, sendo ocupadas com a prática através de um professor ou estagiário de educação física, que seja,
trazer não só para os meninos, que é o futebol de salão, mas existem meninas que jogam, mas há outras modalidades como o handball, como o voleibol. Então, a gente precisa fomentar isso, até porque 2016 aí é um ano de Olimpíadas, e isso é extremamente importante. Búzios é conhecida como uma cidade pelos ventos, né? Turisticamente e também com relação ao esporte, uma cidade náutica para a prática de esportes náuticos. Mas existem muitos outros que a gente pode explorar e, de fato, proporcionar às nossas crianças e aos nossos jovens o período aí extraturno, fora da sala de aula, para praticar. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso. Eu morei em Feira de Santana, Bahia, e lá tinha o ginásio poliesportivo. Eu espero que isso seja uma realidade breve na cidade. E as crianças, aquelas que tinham as aptidões e que tinham algum destaque pelo dom, alguma habilidade dentro de uma modalidade esportiva, elas eram levadas para o ginásio poliesportivo e aí fazer a prática de determinada modalidade representando o município. Eu, por exemplo, joguei handball anos, representando o município como atleta do handball. Então, eu acho isso fantástico, é algo que me proporcionou estudo, é algo que me tirou, de repente, de estar fazendo outras coisas que não ligadas à escola e ao contraturno da atividade física. Então, para mim, foi fantástico. Desenvolvimento psíquico, social, motor, né? Tudo isso ligado ao esporte. Então, fica aqui essa indicação. Eu espero que a Secretaria de Esportes ela possa abraçar essa indicação e a gente vê essa realidade sendo implantada, né, dentro da praça e de outras praças também. Eu aí, certamente, espero aí a votação favorável dos nobres pares também. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a indicação, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Por não constar oradores inscritos para o uso da tribuna em tema livre, passaremos agora para a análise da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 65, promovente vereador Uriel e outros. Requerimento número 65 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, os vereadores que a subscrevem atendendo tudo mais o que determina o interesse público e com quem dispõe o artigo 88 do regimento interno desta Casa, requerem a dota mesa na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial, junto à Comissão Mista de Orçamento na apreciação do projeto de lei número 73 de 2014, promovente senhor prefeito. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2014. Uriel da Costa Pereira, Jefferson Gonçalves e Joyce Lúcia Costa dos Santos assinam o presente requerimento. Feita a leitura do requerimento, presidente. Em discussão, requerimento. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. 5 votos favoráveis e o voto do vereador Geomires Gomes da Silveira. Geomires Gomes contrário. 2 minutos. 2 minutos. Daqui a pouco estaremos suspendendo a sessão para emitir o parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Redação Final ao projeto de lei de número 100, promovente vereador Felipe Nascimento Lopes. Parecer da Comissão de de Redação Final ao projeto de lei de número 100 de 2011, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Parecer. A comissão reunida ao análise da matéria constatou que o presente projeto encontra-se de acordo com as novas técnicas redacionais, de acordo com a Lei 95/98. Assim sendo, a comissão acata o parecer do relator por unanimidade. Assinam vereador Uriel da Costa Pereira, vereador Messias Carvalho da Silva,
e vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Sendo assim, declaro aprovado o projeto de lei de número 100/2011. Suspenderemos a sessão por 2 minutos para que a comissão de Finanças? Mista de Orçamento emita o parecer do projeto de número 73. 73. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Solicita a primeira secretária fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, ausência justificada por memorando. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Gilmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira, também ausência justificada por memorando. Vereador Lohan Gomes da Silveira presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Feita a chamada número regimental, senhor presidente. Solicita a primeira secretária fazer A a leitura do parecer do projeto de número 73. Promovente, senhor prefeito. Parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 73/2014. Trata-se de projeto de iniciativa do prefeito, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir no orçamento de 2014 crédito adicional suplementar no valor de R$ 560 mil para o pagamento de despesa que menciona. O projeto de lei prevê como fonte de custeio a receita proveniente de anulação parcial de dotações orçamentárias nos termos do artigo 67 da Constituição Federal e dos artigos 41 e 43 da Lei 4.320/64. Lohan Gomes da Silveira, vereador. Parecer da comissão, a comissão acata o parecer. Lohan Gomes da Silveira, Jefferson Gonçalves e Joyce Lúcia Costa dos Santos assinam o parecer. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 5 votos. E o vereador Gilmires Gomes vota contra. Sendo assim, declaro aprovado o projeto 73, senhor prefeito. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre e não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Joyce. Bom dia, senhor presidente. Mais uma vez, nobres colegas vereadores e assistência. Mas o motivo que me traz a essa tribuna para explicações pessoais é, primeiramente, com relação ao requerimento de urgência, né, senhor presidente, para a votação dessa matéria, que versa sobre suplementação para o Festival de Cinema. E existem aqui algumas retiradas que a gente sabe que já, por se tratar do mês de novembro, que já estamos aí na segunda quinzena, algumas anulações foram feitas e a gente sabe que programas que não acontecerão mais esse ano. Mas eu fico tranquila, senhor presidente, em votar esse requerimento
por essas anulações, porque, primeiro, ontem eu estive conversando com o secretário de Meio Ambiente, e o secretário, ele até me sinalizou algo que me deixou mais tranquila para essa votação. Ele falou que, o Conselho Municipal de Meio Ambiente já está implantado no município, já está vigorando, já está em funcionamento, e que o Conselho Municipal da Pesca, que foi algo que a gente solicitou várias vezes, idas nossas, tanto minha quanto do vereador Uriel, vereadores Messias e tantos outros vereadores que estiveram com o secretário de Meio Ambiente e que pediram forçosamente para que esse conselho, tão logo, estivesse aplicável no município, e ele me disse ontem que o Conselho de Pesca já está implantado e que ele fez questão de garantir assento para todas as entidades representativas, todas as associações representativas da pesca do município, pegando da rasa, na parte continental, até dentro da península. Então, isso me tranquilizou, porque todas as anulações, elas precisam ter o veredito, precisam passar pela votação do Conselho. E, mais tarde, eu marquei uma reunião com o secretário de Meio Ambiente, às 16h, fica o convite estendido aos vereadores também, por conta de uma denúncia que nós recebemos dos profissionais, né, do corpo acadêmico da UFRJ. Denúncia essa que nos deixa alarmados, que nos deixa realmente arrepiados com relação ao que está sendo feito com o banco de corais. Então, os professores vieram, tiveram o aval da Secretaria de Meio Ambiente, como de praxe. Eles já têm vindo há muitos anos para o município, feito pesquisas, porque a nossa costa ela é rica, vereador Jefferson, de corais formados há 5.000, 10.000 anos atrás, que uma parte deles, a maior parte, se encontra no Nordeste. E uma parte menor desses corais só se encontra no estado do Rio de Janeiro, na região Sudeste, também em Armação dos Búzios. Acontece em Arraial, mas em Armação dos Búzios há uma biodiversidade muito grande. Por isso, a preocupação desse corpo docente acadêmico da UFRJ em estar fazendo constantes pesquisas. E ele nos disse que, há 6 meses atrás, quando ele veio, a realidade era uma. E agora, há 3 dias atrás, ou 4 dias atrás, a realidade é outra. E a denúncia é muito grave. Ele diz que, inclusive, há uma manifestação de ouriços, e aí isso é provavelmente, por conta de um desequilíbrio que está acontecendo. Então, os corais eles estão com as cabeças todas quebradas, né? A gente não sabe presumir se isso é por causa de rede, se isso é por causa de âncora, de navio, de escuna. A gente não sabe. Há um diagnóstico, um relatório, que ainda vai ser preparado e entregue ao secretário de Meio Ambiente para falar sobre essas situações que estão acontecendo. E a gente tem que brigar por isso, porque a nossa parte geológica ela é de uma importância muito grande. E o que mais assim os deixou, pasmem, é que no banco de corais de João Fernandes, sabe o que tem lá, vereador Jefferson? Em cima do banco de corais, uma carcaça de um Fusca velho. E em cima do banco de corais, senhor presidente, se encontra uma carcaça de um Fusca velho. E isso está degradando o Parque de Corais. Então, o mais urgente que a gente precisa, de fato, pedir e exigir do poder público municipal é que essas demarcações desses parques de corais eles sejam refeitos novamente. Tanto na Tartaruga, tanto em João Fernandes, como no próprio relatório que foi posto, porque, afinal de contas, os nossos parques de corais, eles se encontram na Ilha Feia, na Praia do Canto, na Azeda, Cavalo Russo e João Fernandes. Então, esses parques precisam fortemente serem restabelecidos, restabelecer o perímetro desses parques e não permitir a perda da biodiversidade que nós temos no fundo dos nossos mares, enfim, preservar, senhores. Então, eu quero dizer que às 4 horas estaremos nessa reunião
com o secretário de Meio Ambiente para cobrar uma providência, a retirada da carcaça desse Fusca velho que nós não sabemos quem colocou, mas foi uma maldade, foi de uma crueldade, e a gente vai pedir, já conversando com o presidente também da colônia, Z23, o senhor Amarildo, o Chita, que ele também não sabia desse Fusca que está lá, mas se mostrou totalmente descontente, bravo, porque é uma pessoa que nos representa o pescador, representa a luta em favor da biodiversidade, a luta em favor do meio ambiente, e a gente vai cobrar isso e um eficaz patrulhamento através da Guarda Marítima Ambiental, que já está implantada, que já temos os fiscais, os guardas marítimos ambientais na cidade. Então, é isso, senhor presidente, vamos apurar a fundo e proteger a nossa fauna, porque isso é dever, está no Código Ambiental, está nos artigos da nossa Lei Orgânica Municipal, inclusive, já se cita a criação dos parques de corais, que foi criado. Agora é manter e proteger. Obrigada, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Messias. Senhor presidente, senhores vereadores, assistências, internautas, bom dia. Eu venho à tribuna, senhor presidente, rapidamente, apenas para falar de uma reunião que tive ontem com o Rafael, o subsecretário de Educação, né, que coordena aí a pasta ou a área de Ciências e Tecnologia, e nós tratamos da concessão da ajuda de custo para os estudantes universitários. E nós ficamos cerca de 2 horas ali no meu gabinete. Quero até agradecer ao Rafael, que prontamente atendeu a nossa solicitação de uma reunião para esclarecermos pontos desta concessão que, desde há muito tempo, tem gerado muita polêmica, muitos questionamentos por parte dos estudantes, problemas crônicos, porque pelo menos é o período em que eu acompanho mais de perto a concessão da ajuda, que foi a partir da lei de minha autoria que regulamentou essa concessão, que era já uma concessão antiga, com previsão orçamentária, era um programa previsto no PPA, mas não havia uma regulamentação. Ninguém tinha clareza quanto aos critérios que eram utilizados para a concessão dessa ajuda. Essa ajuda já tem mais de 10 anos, se eu não me engano, começou em 2002, enfim. E a lei que regulamentou veio posteriormente, e a partir de então a gente começou a acompanhar como o governo estava tratando essa questão, porque a lei ela prevê ali vários aspectos, né? Ela estabelece diretrizes para a concessão, e a Secretaria de Educação, pelos seus secretários, a partir da aprovação da lei, começaram então a estabelecer um procedimento para a concessão da ajuda. Só que sempre foi um grande problema. Questionamentos quanto a critérios, questionamentos quanto à data de pagamento. Até agora, recentemente, eu fiz uma indicação na casa, no sentido de que o governo estabeleça um calendário. Por que é importante estabelecer esse calendário? Porque o prefeito, por um ato normativo, ele estabelece datas para pagamento da verba, da ajuda de custo. Com isso, o prefeito, ele passa para os seus secretários de governo, porque nós sabemos que esses processos todos na administração pública costumam ser muito morosos, a burocracia é grande. Então, esses processos para pagamentos, para várias ações de governo, eles passam por várias secretarias, procuradoria, mas não se justifica, e eu falava isso com o Rafael, não se justifica. É um programa previsto no orçamento, no PPA, no orçamento. Tem uma lei que estabelece diretrizes, tem um regulamento que é feito para isso. Tem a dotação já prevista do valor no ano que vai ser disponibilizado para pagar, para conceder essa ajuda. Então, não há nada que justifique tamanho atraso. Talvez, e se entende, haja um atraso naquele primeiro momento, quando se faz o processo seletivo,
que tem algumas vagas que vão ser abertas, que tem todo um processo de renovação para aqueles que já vêm recebendo. A gente até entende que naquele primeiro mês, né, pode acontecer um atraso, por causa de um processo que se inicia, tem que abrir um processo mãe, para poder colocar ali o valor para o período, para o semestre. Aí tem o processo de pagamento para o primeiro mês, então isso pode demorar um pouquinho no primeiro mês, mas nos meses subsequentes não se justifica atraso, porque tão somente é dar continuidade em um processo de pagamento daquele valor do mês, que pode tramitar rapidamente, não tem maiores questões, não tem que a Procuradoria emitir parecer de nada, é um processo que já foi iniciado, já foi aprovado, e é só pagar. E a gente conversou sobre isso, revisamos todo o texto da lei, para ficar entendido qual é o propósito da lei, deixando claro para ele que a lei não tem a pretensão, e não pode ter, de estabelecer regras, de estabelecer critérios. Esclareci para ele que tudo aquilo que veio por resolução de valor de ajuda, renda mensal, de família, isso tudo aí, a lei não fala nada disso. A lei só diz o seguinte, que se garanta ao estudante universitário buziano uma ajuda para que ele possa fazer o seu curso universitário. E se garante isso para aquele que não tem curso universitário ainda. Porque aquele que já tem, não vai ter ajuda. Porque ele já tem curso universitário. Então, o propósito da lei é garantir a ajuda para quem ainda não tem uma graduação. Para concluir, vereador. Então, esse é o propósito da lei, que também abre ali uma exceção no que diz respeito a servidores do município, que não são buzianos, que é para o professor. Porque há aí agora uma obrigação para que o professor tenha curso universitário, e então, com verba do Fundeb, como diz a lei, se ajuda esse professor do município, mesmo não sendo buziano, para que ele possa ter aquela graduação que hoje é uma obrigação. Então a lei é muito clara, e aí eu falei para ele, só que tem que vocês aí interpretarem o que diz a lei e fazerem uma regulamentação disso que seja adequada. E ele ficou até de reunir membros do Conselho Municipal de Educação, membros da comunidade escolar, estudantes, comissão de estudantes, para eles revisarem toda essa questão, senhor presidente, que eu acho importante isso, para que o processo seja mais claro, seja mais rápido e não crie essa angústia para os estudantes, que todo mês, e agora a última ajuda agora inclusive está atrasada quase 3 meses, segundo ele vai pagar já aí agora, talvez essa semana ainda. Mas então fica aqui esse registro, senhor presidente, de nossa preocupação e da nossa intenção de contribuir para que a ajuda de custo chegue para os estudantes e numa data prevista em calendário estabelecido pelo município. Obrigado, senhor presidente. Continua a franquear da palavra. Não havendo mais quem Questão queira. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Eu só gostaria que fosse registrado em ata que até o momento não chegou a LOA aqui a essa casa. Acho que já ultrapassou o prazo e no seu artigo 86 são infrações político-administrativas do prefeito aquelas definidas em lei federal e também deixar de enviar à Câmara Municipal no prazo devido os projetos de leis relativos ao plano plurianual de investimentos, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Só para deixar registrado em ata e constar que até o momento não chegou a essa casa a LOA. São infrações político-administrativas. Ok, peço que registre em ata mais uma infração política-administrativa do governo. Não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus, é encerrada a sessão.